Quando Rubens decidiu dividir sua fortuna, preparou um teste secreto para seus netos, disfarçando seu capataz como mendigo. Eles acreditavam que o prêmio era a fazenda, mas o verdadeiro desafio era revelar suas verdadeiras naturezas. O que parecia uma simples disputa de herança se tornaria uma prova de caráter, onde a generosidade e a humildade seriam testadas de formas inesperadas. A decisão de Rubens iria redefinir a dinâmica familiar e transformar a fazenda em um símbolo de uma lição muito mais profunda. O que nenhum deles sabia era que a verdadeira surpresa estava prestes a ser revelada. Rubens sempre foi um homem imponente, conhecido na cidade não apenas por seus títulos e bens, mas também pelo respeito que conquistara ao longo dos anos. A sua presença era suficiente para calar uma sala de reunião e, ao mesmo tempo, fazia com que os mais jovens o olhassem com uma mistura de admiração e temor. Ele havia construído um império, mas, com o avanço da idade, o peso de suas decisões começava a se fazer sentir de maneira mais intensa. Após a morte de sua esposa, Rubens tornou-se ainda mais recluso, sua única companhia sendo seu filho Guto e os netos que, para ele, eram a verdadeira alegria de seus dias. Guto, um homem de meia idade com um olhar que refletia a luta constante entre a responsabilidade e a complacência, era casado com Renata, uma mulher de caráter firme e que frequentemente tentava equilibrar as tensões da família. Eles tinham 3 filhos, Lorena, Lorenzo e Lucas, cada um com uma personalidade única que fazia com que Rubens se sentisse imensamente orgulhoso. A fazenda, com suas plantações frutíferas e um pequeno rebanho de animais, era o coração pulsante da família. Rubens a comprará décadas atrás, e desde então, ela se tornará o refúgio para muitos momentos de felicidade e aprendizado. Seus netos adoravam a fazenda, especialmente quando era a época de colheita. As tardes passadas nas árvores frutíferas, correndo pelos campos e ajudando a cuidar dos animais, eram para eles uma verdadeira celebração. A decisão de Rubens de partilhar seus bens não foi fácil. Sentia que o tempo estava escasso e, com isso, a necessidade de garantir que sua propriedade fosse mantida e cuidada da forma que sempre desejara. A fazenda tinha um valor sentimental imenso, e ele sabia que apenas um de seus netos poderia herdar essa parte de seu legado. No entanto, fazer essa escolha era uma tarefa monumental, pois ele amava os 3 igualmente. Em uma tarde ensolarada, Rubens convocou a família para uma reunião na sala de estar da antiga mansão. O ambiente estava recheado de quadros de família e móveis que pareciam ter suas próprias histórias. Seus netos estavam ansiosos para ouvir o que o avô tinha a dizer, não sabendo que aquela seria uma tarde que mudaria suas vidas para sempre. Bom, meus queridos, começou Rubens com uma voz que, apesar de firme, carregava um tom de vulnerabilidade. Chamei vocês aqui para falar sobre algo muito importante. Lorena, sempre a mais perceptiva dos 3, olhou para os pais e então para o avô, com os olhos arregalados. O que é, vovô? Está tudo bem. Rubens sorriu de forma suave, tentando transmitir calma. Sim, minha querida. Está tudo bem. Eu tenho pensado muito sobre o futuro da fazenda, e cheguei a uma decisão que envolve vocês. Lorenzo, que estava tentando se esconder atrás de um livro, levantou a cabeça. O que significa isso, avô? O que vai acontecer com a fazenda? Rubens suspirou e se recostou na cadeira. A fazenda sempre foi um lugar especial para mim, e sei que para vocês também. Com o tempo passando, eu sinto que é hora de passá-la adiante. No entanto, preciso decidir qual de vocês ficará com ela. Lucas, o mais jovem, franziu a testa. Mas por que só um de nós? Por que não podemos todos cuidar da fazenda juntos? Rubens balançou a cabeça, pensativo. Eu compreendo o que você diz, Lucas. Mas a fazenda é grande e exige dedicação. Eu quero que alguém a cuide como eu cuidei, com amor e atenção. E, para isso, preciso escolher aquele que esteja verdadeiramente comprometido. Guto, observando em silêncio até aquele momento, decidiu intervir. Pai, você não acha que isso pode criar algum tipo de rivalidade entre os nossos filhos? Eles sempre foram próximos. Rubens olhou para o filho com um misto de tristeza e determinação. Eu espero que eles compreendam que essa decisão não é sobre preferência, mas sim sobre responsabilidade.
Eu quero que cada um de vocês, especialmente meus netos, saiba o valor que a fazenda tem e como ela pode ser uma oportunidade para crescer. Os dias seguintes foram carregados de uma atmosfera de expectativa e, ao mesmo tempo, de uma sensação de desconforto entre os irmãos. Lorena, com seus 12 anos, começou a dedicar mais tempo à fazenda, ajudando com os animais e aprendendo sobre as diferentes plantas. Lorenzo, com seus 10 anos, começou a se interessar pela parte administrativa, observando os livros de contas e tentando entender o funcionamento da propriedade. Lucas, com 8 anos, encontrava alegria nas tarefas simples, como alimentar os animais e ajudar com as colheitas. Rubens observava cada um de seus netos com um olhar atento, notando suas paixões e esforços. Ele sabia que a decisão não seria fácil, mas confiava que a dedicação e o amor mostrados por cada um deles ajudariam a revelar o verdadeiro candidato para herdar a fazenda. Rubens sabia que a decisão sobre qual de seus netos herdaria a fazenda era de importância vital. A fazenda, com suas árvores frutíferas e pastos, representava não apenas um bem material, mas um legado de amor e trabalho. Ele queria garantir que a escolha fosse feita de maneira justa, mas também que revelasse a verdadeira essência de cada um dos seus amados netos. Com isso em mente, Rubens decidiu criar um teste que pudesse revelar a generosidade e a humildade dos três. Ele convocou Pedro, seu capataz de confiança, um homem robusto e discreto, para discutir um plano. Rubens explicou sua ideia: Pedro deveria se disfarçar de mendigo e posicionar-se ao longo do caminho que as crianças usavam para ir à escola. O objetivo era observar como cada um deles reagiria ao ver um homem em situação de necessidade. Pedro, preciso que você se vista como um mendigo e passe um mês aqui, no caminho que as crianças percorrem. Quero ver como cada uma delas lida com você. Esse teste é crucial para minha decisão, disse Rubens com um olhar determinado. Pedro, com um semblante que misturava curiosidade e compreensão, aceitou o desafio. Ele sabia da importância da tarefa e estava disposto a cumprir o papel com o máximo de autenticidade possível. Passou a semana seguinte preparando-se para a tarefa, roupas esfarrapadas, um chapéu surrado e um andar que refletia o desgaste da vida. Na manhã do primeiro dia, Rubens observou a cena de sua janela. Lorenzo, Lorena e Lucas saíram de casa, cada um com seu lanche e mesada. Pedro, já posicionado no caminho de terra, se encolheu ao frio, apoiado em um pedaço de madeira que servia de apoio. Seu rosto estava sujo e ele usava um olhar de extrema necessidade. Lorenzo foi o primeiro a passar. Ao ver Pedro, o garoto balançou a cabeça e murmurou: Desculpe, não tenho nada para lhe dar. Sem mais palavras, apressou o passo em direção à escola, evitando olhar para trás. Pedro apenas murmurou um obrigado ou sem muita esperança, mas com um olhar que tentava expressar gratidão. Lorena chegou logo em seguida. Pedro, com a voz rouca e cheia de desespero, implorou: Bom dia, senhorita. Poderia me ajudar com algo para comer? Estou com muita fome. Lorena olhou para ele com um desdém evidente, o nariz torcido de forma que demonstrava sua aversão. Se eu tiver algum resto, vou jogá-lo no chão para você, respondeu ela com um tom ríspido, antes de seguir seu caminho e rir para si mesma. Quando Lucas chegou, Pedro fez o mesmo pedido, sua voz cheia de cansaço. Lucas olhou para o mendigo com uma expressão de pena e hesitação. Depois de uma breve pausa, ele tirou seu lanche da bolsa, um sanduíche bem preparado, e o dividiu. Aqui está. Eu não estou com fome hoje, então você pode ficar com tudo. Pedro agradeceu com um sorriso sincero, que iluminou seu rosto cansado. Deus te abençoe, jovem. Você é muito gentil. Os dias seguintes mostraram padrões distintos entre os netos. Cada manhã, Pedro continuava a seu posto, repetindo o mesmo pedido. Lorena, na maioria das vezes, passava com desdém, e em algumas ocasiões, fazia questão de se mostrar superior, lançando uma migalha ou uma metade de sanduíche no chão com um sorriso sarcástico. Lorenzo, embora não fosse tão ríspido quanto Lorena, muitas vezes evitava Pedro, muitas vezes mudando o caminho para não ter que interagir com o mendigo. Ele estava claramente desconfortável, mas preferia não se envolver. Lucas, por outro lado, mantinha sua generosidade.
Todos os dias, sem exceção, ele oferecia o seu lanche e conversava com Pedro, tratando-o com dignidade e respeito. A amizade entre eles crescia, e Lucas começou a perceber que o mendigo era na verdade um homem com histórias e sabedoria. Conversas sobre a vida, a família e os sonhos de Pedro se tornaram uma parte regular do dia de Lucas. Após 2 semanas, Rubens decidiu convocar Pedro para uma reunião. Em seu escritório, Rubens observou Pedro com atenção. "Pedro, como está indo o teste?" Pedro, com uma expressão de cansaço misturado com satisfação, respondeu: "Senhor Rubens, o teste revelou muito sobre seus netos. Lorena tem sido frequentemente desdenhosa e até humilhante. Lorenzo tem evitado o mendigo a todo custo, enquanto Lucas tem sido consistentemente generoso e amigável." Rubens ouviu atentamente, com uma expressão de profunda reflexão. "Então, você diria que Lucas é o mais adequado para herdar a fazenda?" Pedro assentiu. "Sim, senhor. Lucas demonstrou um caráter genuíno e uma bondade que não pode ser ignorada. Ele não apenas ajudou com o que tinha, mas tratou o mendigo com dignidade e respeito, estabelecendo uma verdadeira conexão." Rubens estava visivelmente tocado. Ele sabia que a decisão estava próxima, e o teste de Pedro confirmou o que ele esperava. Lucas, o neto mais jovem, era também o mais generoso e humilde, qualidades essenciais para cuidar da fazenda e continuar o legado da família. Chegou o fim de semana, e a fazenda estava cheia de vida e movimento. Rubens havia decidido que era o momento ideal para reunir a família e compartilhar algumas palavras de sabedoria. Os netos, embora ainda processando a decisão sobre a herança, estavam ansiosos por passar um tempo juntos na fazenda, um lugar que todos amavam. Naquela manhã, o céu estava claro e a brisa suave tocava as folhas das árvores, trazendo uma sensação de tranquilidade. Rubens convocou seus netos para uma conversa no grande salão da casa, onde sempre se reuniam para as refeições de família. O ambiente era acolhedor, com a lareira acesa e a mesa repleta de frutas frescas da colheita recente. "Meus queridos", começou Rubens, sua voz carregada de uma calma ponderada. "Quero falar com vocês sobre algo que considero muito importante." Lorena, Lorenzo e Lucas se sentaram ao redor da mesa, um tanto nervosos, mas também curiosos sobre o que o avô tinha a dizer. Rubens começou a discutir os valores da vida, como a verdadeira riqueza não se baseava apenas em bens materiais, mas sim na bondade e no caráter das pessoas. "O que realmente importa", disse Rubens, "é como tratamos uns aos outros e como usamos nossos recursos para ajudar aqueles que estão em necessidade. Dinheiro e posses não definem quem somos." Lucas, que estava especialmente atento às palavras do avô, interrompeu com uma súbita determinação. "Avô, eu tenho um pedido a fazer." Rubens olhou para Lucas com uma expressão de curiosidade. "Fale, meu filho." Lucas respirou fundo antes de falar. "Eu conheci um homem que estava passando por dificuldades. Ele é uma pessoa boa, e eu gostaria de pedir que o senhor o conhecesse. Talvez pudéssemos ajudá-lo, dando-lhe um emprego e um lugar para ficar." Rubens, surpreso com a intervenção de Lucas, levantou uma sobrancelha. "Você está falando do mendigo que você encontrou durante o caminho para a escola, não é?" Lucas assentiu. "Sim. Ele me contou que já teve uma vida melhor, mas caiu em dificuldades. Ele não merece viver nas ruas." Rubens, com uma expressão de ponderação, respondeu: "Lucas, não acho que isso seja necessário. O que você deve entender é que há uma lição a ser aprendida aqui." Rubens então chamou Pedro, o capataz, que estava esperando do lado de fora da sala. Quando Pedro entrou, Rubens fez as apresentações. "Pedro, estes são meus netos, Lorena, Lorenzo e Lucas. Pedro foi quem desempenhou o papel do mendigo que você encontrou." A revelação causou uma onda de choque entre os netos. Lorena, a mais orgulhosa e, muitas vezes, a mais indiferente, começou a chorar, as lágrimas escorrendo por seu rosto com uma intensidade que refletia sua confusão e arrependimento. "Avô", ela soluçou, "eu não sabia. Eu fui horrível com ele. Sinto muito. Por favor, me perdoe." Rubens, com uma expressão de ternura e compreensão, caminhou até ela e a abraçou. "Eu sei que você tem um bom coração, Lorena.
todos vocês têm. O que eu queria era dar a oportunidade de aprender algo importante. Ele se afastou um pouco, olhando para cada um de seus netos. Este teste foi para mostrar que, independentemente de nossa posição social, dinheiro ou aparência, somos todos iguais. A verdadeira riqueza está na maneira como tratamos os outros. Lorenzo, com os olhos baixos, parecia refletir profundamente sobre as palavras do avô. Eu entendo agora, avô. Eu deveria ter feito mais para ajudar. Lamento ter evitado o mendigo. Rubens sorriu, reconhecendo a sinceridade nas palavras de Lorenzo. Agradeço por seu reconhecimento. A mudança começa com a compreensão e a vontade de fazer melhor. Lucas estava com um brilho de esperança nos olhos. Os netos olharam para Pedro com uma nova perspectiva. A imagem do mendigo transformou-se de alguém a quem evitaram para alguém digno de respeito e ajuda. Lorena, com lágrimas ainda nos olhos, se aproximou de Pedro e estendeu a mão. Eu sinto muito por como te tratei. Espero que possamos começar de novo. Pedro apertou a mão de Lorena com um gesto de perdão e compreensão. Eu entendo, menina. Todos nós cometemos erros. O importante é que aprendemos com eles. Com o início de uma nova era para a fazenda, Rubens sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ele havia criado um ambiente de aprendizado e crescimento para seus netos, mostrando-lhes a verdadeira essência da humanidade e da generosidade. Os dias seguintes foram marcados por um renovado espírito de colaboração e bondade. Lorena, Lorenzo e Lucas trabalharam juntos para apoiar Pedro e tornar a fazenda um lugar ainda melhor. Eles passaram a valorizar mais o trabalho duro e o esforço coletivo, reconhecendo a importância de cuidar não apenas de suas posses, mas das pessoas ao seu redor. Rubens observava com satisfação o crescimento de seus netos. Ele sabia que a verdadeira lição não era apenas sobre herdar a fazenda, mas sobre herdar valores que poderiam moldar uma vida cheia de propósito e empatia. Ele estava confiante de que, apesar dos desafios, seus netos estavam prontos para continuar o legado da fazenda com um coração mais aberto e uma visão mais clara sobre o que realmente importa na vida. O sol estava começando a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a fazenda enquanto Rubens reunia seus netos novamente na sala de estar. A atmosfera estava carregada de expectativa. A revelação de quem herdaria a fazenda era iminente, e os irmãos estavam ansiosos para saber o resultado final. Rubens, sentado em sua cadeira favorita perto da lareira, olhou para seus netos com um misto de orgulho e carinho. Ele sabia que este momento era crucial, não apenas para a herança da fazenda, mas para a futura dinâmica da família. Lucas, com o coração batendo forte, estava nervoso, mas também esperançoso. Lorena e Lorenzo, embora compreendendo que Lucas parecia ser o mais adequado, sentiam um misto de ressentimento e aceitação. Meus queridos, começou Rubens, sua voz firme, mas suave. Eu quero que saibam que este teste foi muito mais do que apenas uma forma de decidir quem herdaria a fazenda. Ele foi uma maneira de mostrar o que realmente importa na vida, a bondade, a compreensão e a capacidade de crescer juntos. Os netos ouviram atentamente, suas expressões revelando uma combinação de tensão e curiosidade. Rubens continuou, eu sei que, com base no que Pedro observou, Lucas demonstrou uma generosidade e uma humildade admirável. Mas o que eu realmente desejo é que todos vocês cresçam juntos, aprendendo uns com os outros, sem diferenças. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem no coração de cada um. Por isso, decidi que a fazenda não será deixada para um único neto. Em vez disso, deixarei a fazenda para os 3 de vocês. Quero que ela seja um refúgio da cidade, um lugar onde possam vir com suas famílias, desfrutar e criar memórias. Houve um silêncio momentâneo enquanto os irmãos processavam a notícia. Lorena, com lágrimas de surpresa e alívio, olhou para Lucas e Lorenzo. Isso significa que teremos a fazenda juntos? Que podemos usá-la como um lugar para nos encontrarmos? Rubens sorriu, um brilho de satisfação em seus olhos. Exatamente, Lorena. Quero que vocês todos tenham momentos de distração e alegria aqui, longe da agitação da cidade. Deixando a fazenda para vocês 3, estou garantindo que não haja separações entre vocês. Quero que esta propriedade simbolize a união da família.
Lorenzo, que havia estado mais reservado, agora se aproximou do avô com um olhar de gratidão. Avô, não sei como agradecer. Estávamos tão focados em quem ficaria com a fazenda, que não vimos o valor de tê-la juntos. Eu entendo agora. Lucas, que ainda estava absorvendo a notícia, finalmente falou. Eu realmente aprendi a lição, avô. O valor não está apenas na posse da fazenda, mas na maneira como nos relacionamos e cuidamos uns dos outros. Rubens, com um olhar de aprovação, respondeu: estou contente em ouvir isso, Lucas. Esta fazenda deve ser um símbolo de nossa união e das lições que aprendemos. Ela deve ser um lugar onde cada um de vocês possa encontrar paz, alegria e conexão. Os netos, agora aliviados e animados, começaram a conversar entre si, discutindo como poderiam aproveitar a fazenda e fazer dela um lugar especial para suas famílias. A tensão que havia antes agora dava lugar a uma sensação de entusiasmo e esperança. Pedro, que havia estado observando de uma distância respeitosa, se aproximou e agradeceu a Rubens pela oportunidade. Senhor Rubens, sou grato por ter participado deste processo. Foi uma experiência que me mostrou a verdadeira generosidade e o caráter da sua família. Rubens sorriu para Pedro. Você desempenhou um papel fundamental, Pedro. Agradeço por sua ajuda e estou feliz por você estar conosco. A noite caiu suavemente sobre a fazenda, e a família se reuniu para uma refeição especial, celebrando não apenas a decisão de Rubens, mas também o novo começo que estava por vir. Enquanto conversavam e riam, Rubens observava com um coração cheio de contentamento. Ele sabia que a decisão de deixar a fazenda para os 3 netos foi a certa, garantindo que a fazenda não fosse apenas um bem material, mas um verdadeiro lar para a família. Com o tempo, a fazenda se transformou em um lugar de alegria e união, cumprindo o propósito que Rubens sempre desejou. Os netos aprenderam a importância da colaboração e do apoio mútuo, e a fazenda se tornou um símbolo do amor e da conexão familiar. Rubens, ao refletir sobre suas decisões, sentia uma profunda paz. Ele sabia que havia passado adiante mais do que um legado material, havia transmitido um legado de valores e de união. E assim, a história da fazenda continuou, agora mais rica do que nunca, com a promessa de continuar sendo um refúgio e um lugar de felicidade para as gerações futuras. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou da reviravolta na história e acredita que outros também irão se surpreender, compartilhe com amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias envolventes e emocionantes. E, para não perder nenhuma novidade, clique no vídeo que aparece na tela agora e continue acompanhando nossas aventuras. Até a próxima!